Oi, gente. Pois é, Sérgio Moro não era apenas o juiz, ele era o chefão da Lava Jato. Era ele que mandava, dava broncas, orientava e, inclusive, dava opinião sobre quais casos deveriam ser perseguidos e quais não deveriam ser perseguidos. Tudo isso sem nenhum dos advogados terem acesso de defesa e sem que o público soubesse o que ele estava fazendo. E mentindo continuamente sobre sua distância em relação ao processo. Aliás, a quantidade de mentiras que o Moro contou, né, durante esse período é uma coisa realmente estrondosa. Faz a gente até ter dúvidas sobre o estado de espírito dele, né? Assim, se ele seria um sociopata, um psicopata, porque uma pessoa que mente com a cara limpa dessa forma, a gente tem até dúvidas. E nós vamos examinar um pouco disso no vídeo de hoje, porque novas evidências surgiram trazidas pra gente através do The Intercept. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina, aqui a gente fala de política, de ciência e de filosofia, tem uma sessão de diálogo com grandes especialistas, ou filosofia popular às sextas-feiras. Se você gosta do que eu faço, se inscreva no canal, dê um like, compartilhe, divulgue o nosso material e quem sabe se torne um apoiador que vai ajudar bastante a gente. Bem, a última conversa que eu estou vendo aqui do Moro, e eu separei algumas coisas importantes, essa conversa mostra que ele dava opinião sobre detalhes do que deveria ser perseguido. Veja só, o Moro pergunta, tudo isso corrupção e lavagem ou muitos casos de caixa 2? Aí o Deltan responde, para dizer teria que olhar um a um, não temos esse levantamento ainda. Intuitivamente, com base nas leituras e análises, 30% claramente propina, eles e nós reconhecemos, 40% zona cinzenta, depende de diligências ou análise, 30% claramente caixa 2 e nós concordamos. Aí o Deltan diz, as doações via caixa 1 sem indícios de contrapartida não entram nisso, ficam fora. Aí vem o Moro. Opinião, melhor ficar com os 30% iniciais, muitos inimigos e que transcendem a capacidade institucional do MP e judiciário. Olha só, primeira coisa, ele sugere que o que eles devem focar é nesses 30% iniciais. E depois ele chama os réus e as outras pessoas de inimigos. Ou seja, o Moro identificava claramente como o grupo dele de um lado, e a relação na imprensa, né? E todos aqueles que estavam do outro lado como inimigos. Isso não cabe ao juiz. O juiz ele tem que pesar as evidências, procurando ser objetivo. Eu nem uso a palavra imparcial, neutro, porque eu não acho isso possível. Mas o mínimo que o juiz tem que fazer é procurar ser objetivo. Se ele considera que aqueles que estão do outro lado são inimigos, não existe nenhum vestígio de objetividade. Falar em objetividade nesse caso não faz o menor sentido. Não tem nenhuma lógica, né? E meses depois a Lava Jato ela emplaca o ministro da Justiça do governo Bolsonaro e um outro aliado que eles fizeram nesse processo, que é o Onyx Lorenzoni. Sim, o Onyx, que o Moro perdoou, porque disse que ele pediu desculpas pelo Caixa 2, que ele tinha dito anteriormente que era um dos piores tipos de corrupção que existe. O Onyx se tornou um aliado da Lava Jato, e um aliado que eles poderiam contar com ele dentro do campo político. O que significa que a Lava Jato tinha um projeto de poder e era altamente seletiva, comprovando o que sempre foram os críticos da Lava Jato disseram. Ou seja, que a Lava Jato escolhia quem processar, que não era uma operação que estava procurando qualquer corrupto, não. Estava procurando corruptos em grupos específicos, em diferentes partidos, é verdade, mas em grupos específicos desses próprios partidos, para fazer política. E aqueles que fossem aliados da Lava Jato seriam preservados, seriam poupados. Caso do Onyx, que foi poupado, justamente por ser um aliado. Né? O Moro, e vocês vão ver, ele dava broncas, ele cobrava ações, ele recomendou ao Dallagnol que enquadrasse uma promotora que apresentou mau desempenho nas audiências, ou seja, o Moro disse para o Dallagnol, olha, essa promotora aí não está trabalhando muito bem,
deu uma enquadrada nela. E Dallagnol prestava reverência a Moro, muitas vezes usando um tom messiânico. Olha só o que o Dallagnol falou para o Moro. A sociedade quer mudanças, quer um novo caminho, e espera líderes sérios e reconhecidos que apontem o caminho. Você é o cara. Ou seja, estava bajulando o juiz e tratando ele como uma espécie de salvador da pátria. Uma relação, inclusive, assim, o saco do Moro tá quase na cara do Deltan Dallagnol, um negócio nojento. Eu leio isso aqui, eu fico com nojo. Né? É uma coisa assim, muito nojenta. Teve o episódio do Fux, que a gente já tratou, não é? Que o Fux, em Fux We Trust, que o Sérgio Moro trouxe, e a Força Tarefa, ela estava completamente desesperada. Eles emitiram 3 notas após a publicação de reportagens sobre isso, enfatizando a ação criminosa de um hacker, o que era apenas uma suposição, sem ter como negar os fatos. A Lava Jato iniciou uma guerra de narrativas. Manchetes sobre hackers invadindo celulares de promotores passaram a pipocar no noticiário, numa tentativa de jogar areia nos olhos da opinião pública. Relacionar essas invasões com o que foi publicado pelo Intercept não serve a outro objetivo senão embaçar a realidade. Moro e a Lava Jato mudaram a versão inicial. Eles passaram a dizer que os hackers poderiam ter adulterado os conteúdos, mesmo após não terem negado nenhuma vírgula. Quer dizer, eles estão mudando a versão o tempo todo porque não está colando. Nós estamos diante, gente, de uma coisa muito séria. E o Glenn Greenwald já disse que vão vir áudios. Sim, nós vamos ouvir a voz de Deltan Dallagnol, de Moro e de outros desse processo fazendo isso. E aí eu vou deixar a reportagem do Intercept num comentário fixado no final. E queria fazer alguns comentários eu mesmo sobre o significado disso e algumas coisas que a gente precisa dizer. Primeira coisa que a gente precisa dizer é essa estratégia de dizer que foram adulterados agora e não ter dito no passado, já coloca em muito xeque isso. Agora, vamos para uma coisa muito importante. Seria difícil ou seria fácil provar que as mensagens foram adulteradas? Facílimo. Sabe por que seria fácil? Porque bastaria Moro chamar a imprensa, mostrar o celular, chegar no lugar onde estava essa tal da mensagem e comparar a mensagem com o que foi divulgado pelo The Intercept. Ou seja, se fosse falso, seria muito, muito fácil. Se fizesse comigo ou se fizesse com você, seria muito fácil provar que foram falsificados, que foram adulterados. Então esse discurso de que foi adulterado, que foi falsificado, é uma bobagem. O discurso de que não foi tudo normal ali. Não. Esse discurso e esse argumento também não cola, porque a nossa Constituição é clara. Um juiz não pode nem aconselhar, quanto mais coordenar, chefiar uma operação dessa. Isso é completamente irregular, para não dizer criminoso. Então nós estamos diante, vamos por etapas. O primeiro argumento que eles usam não funciona, não segura a onda. E o segundo que é o argumento de que as mensagens teriam sido adulteradas, porque isso é muito fácil de desmontar. O outro argumento, e eu quero destacar isso no vídeo, o outro argumento que essas mensagens, isso seria normalidade, também não se sustenta, porque está evidente que isso contraria a Constituição. E o terceiro argumento, que foi uma invasão hacker criminosa. Primeiro, que eles não tem como provar que houve essa invasão hacker. Segundo, que a forma como obtém-se a informação não tira o direito da imprensa de noticiar o que está em interesse público. Ou seja, embora a ideia da árvore envenenada pode ser um debate jurídico, e é um debate jurídico fundamentalmente, a ideia de árvore envenenada é quando vem de uma fonte ilícita, não pode ser usada em processo penal. Embora isso tenha algum valor do ponto de vista jurídico, ele tem nenhum valor do ponto de vista político e do ponto de vista jornalístico, porque o jornalista tem o direito de usar qualquer fonte, se não foi ele próprio que obteve de forma irregular, que tenha sido entregue para ele. Então, se isso foi entregue ao The Intercept, como eles dizem que foi entregue, e ninguém provou ainda que não foi, eles têm todo o direito de usar segundo nossa Constituição.
Então, gente, nós estamos diante de argumentos utilizados por Moro e seus asseclas completamente furados. Quero deixar claro aqui, isso significa que os acusados da Lava Jato são inocentes? Não. Isso significa que eles são culpados? Não. Significa simplesmente que o julgamento deles tem que ser anulado, que outros promotores têm que analisar as provas e tem que criar uma denúncia se acharem que as provas são boas o suficientes para levar à condenação. E eu acrescentaria, eu defenderia que alguns, ou talvez até a maioria, ou até a totalidade, poderiam ir para a prisão domiciliar com vigilância enquanto esse processo está sendo resolvido. Mas isso não tem cara que vai acontecer. Eles vão tentar abafar de todas as formas que puderem e não estão agindo como se o Brasil fosse um país sério. O que, aliás, evidentemente, se é assim que se comporta o nosso judiciário, o Brasil não é. Em um país sério e um país que tem um respeito pela sua própria Constituição e pelas regras, esses processos já teriam sido anulados. Primeira verificação da autenticidade. Pegar o celular desse povo e verificar. Verificou, anulou. As pessoas que foram condenadas, prisão domiciliar com vigilância, para não fugir do país, porque tem gente como o Gedel que se for solto, pega um avião e desaparece. E uma equipe gigantesca de promotores avaliar essas provas e decidir contra quem eles vão querer processar e quem eles não vão querer processar, porque acham que as provas são insuficientes. E que eles não vão ser processar, é solto. Que eles vão ser processar, o processo começa e aí segue. E vai ter um outro juiz que vai julgar, e aí se tenta fazer um processo limpo. Isso seria se o Brasil fosse um país sério. Mas, infelizmente, e lamentavelmente, eu não apostaria que isso vai acontecer. E, infelizmente, o Brasil caminha novamente para ser um país que não respeita as regras constitucionais, não respeita a lei. Que em nome do poder e da força de quem quer ter e tem, as coisas vão ser feitas. Né? E eu espero deixar claro que todo corrupto comprovado deve sim ser condenado. Mas o processo da Lava Jato foi envenenado. E isso me parece absolutamente óbvio. Absolutamente óbvio. E a gente deve, então, nos preparar para desconstruir esses três argumentos que estão sendo utilizados. O argumento da invasão criminosa, é bom lembrar que os celulares deles eram celulares públicos, que eles tinham celulares fornecidos pelo Estado, portanto, nada que envolva questões de interesse público eles podem esconder, tem que haver transparência. O argumento de que foi adulterado, seria facílimo ele provar que não foi adulterado, e eles não provaram, o que significa que provavelmente não foi adulterado, que o material é verdadeiro. E por fim, esse argumento de que havia uma normalidade, que isso é normal, não se sustenta. Vários juízes e promotores e advogados já vieram a público dizer o óbvio, que é absolutamente irregular um juiz aconselhar e coordenar uma investigação. Então é isso, gente. Esses argumentos são a maior furada e acho que nós precisamos nos ater a isso e estar em processo de desconstrução desses argumentos. Se você gosta do que eu faço aqui no canal, se lembre sempre de se inscrever no canal, dar um like, compartilhar e divulgar o nosso material e quem sabe se tornar um apoiador do canal. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.